Ministrado aos nossos corações. Curva a sua cabeça, peça para que o Espírito Santo de Deus, Ele continue falando conosco nessa noite. Que a sua palavra venha de encontro às nossas necessidades. Tudo aquilo que o Espírito de Deus tem reservado a cada um de nós. Fala conosco nesta noite, Pai. Senhor, derrama a tua graça, derrama o teu poder sobre cada um de nós. Amém? Abra a tua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 26, versículo 1 e o 2. Diz assim a palavra do Senhor: como a neve no verão e como a chuva na cega, assim não fica bem para o tolo a honra, como ao pássaro o vaguear, como a andorinha o voar, assim a maldição sem causa não virá. Amém? Podeis tomar assento. O sábio nos fala que a maldição sem causa, ela não virá. Mas nós sabemos que temos um inimigo astuto, e ele está sempre ao nosso derredor, tentando nos fazer cair, nos aprisionar, para que nós não possamos crescer, possamos romper. E ele usa das suas estratégias para que nós venhamos ficar presos. Foi assim que ele fez contra o justo Jó, quando chega diante de Deus e fala: olha, se você tirar tudo que Jó tem, ele vai te negar. Faça essa experiência, tira tudo que ele tem e verás como ele te nega. Porque Deus apresentava Jó dizendo: tem visto meu servo, como ele me busca, como ele reconhece em mim o poder para sustentá-lo. Mas o inimigo que estava ao derredor, ele dizia: mas também você cerca ele de todos os bens. Se você tirar o que ele tiver, certamente vai te negar. E Deus dá permissão para que fosse entrado contra a vida de Jó, e sabemos a história que é contada, que tudo foi sendo tirado. Até a sua própria família, seus bens, e tudo foi sendo retirado. Um dia sua mulher lhe diz: olha, é melhor você amaldiçoar esse Deus e morrer, porque já não tem mais nada. Mas a grande verdade é que o inimigo tinha retirado tudo que Jó possuía, mas uma coisa ele não conseguiu tirar: a fé, a esperança em Deus. Ele tirou todos os bens, mas algo que ele não consegue tocar é na fé, na confiança de Jó. Então o inimigo, ele sempre está ao nosso redor, tentando roubar, tirar a nossa alegria, roubar os nossos bens. E se nós não nos apercebemos, nós caímos nessa palavra. Como o pássaro a vaguear, como a andorinha a voar, assim a maldição sem causa não virá. Não podemos permitir que a maldição venha contra a nossa vida, porque quem permite somos nós. Nós que permitimos que ela venha. Nós que permitimos que ela continue. O inimigo, ele tenta de todas as formas tirar nossa alegria, tirar nossa fé, tirar nossa esperança, mas nós temos sempre que confiar em Deus, mesmo quando as coisas se apresentam não da maneira como nós imaginávamos como seria. Por exemplo, Davi, ele recebe uma palavra profética que ele seria rei em Israel, rei em Judá. E essa palavra se demora muito a cumprir. Ele vai tomando sua idade,
e ele vai servir o rei Saul, e o rei Saul agora, usado por espíritos malignos, começa a persegui-lo, a fazer ele fugir, a ir distante. E a palavra do Senhor nos diz que, estando ele em meio a grande dificuldade, Salmo de número 142, ele estava na caverna de Adulão, ali fugindo de toda a perseguição que Saul tinha levantado contra ele, e ele talvez deveria estar se perguntando, mas onde estão as promessas? Deus não prometeu que eu iria ser rei, e agora, ao invés de ser rei, eu estou fugindo, eu estou nessa situação. E ele, perdido naquele momento, todo o exército procurando ele para tirar a sua vida, e diz que ele estava ali na caverna, e chega o rei, juntamente com toda a sua comitiva, que estavam procurando Davi, e o rei vai ali atender às suas necessidades. E Davi teve naquele momento a oportunidade de resolver a sua situação. Sabe, muitas vezes nós temos oportunidades de resolver uma situação, não como Deus quer, mas como nós achamos que deve ser resolvida. Na vaidade, na angústia, nas palavras contrárias. E muitas vezes nós pensamos que, mas eu já vou resolver, vou tirar agora proveito dessa situação. Mas Davi estava ali no capítulo 142, diz assim: com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz supliquei ao Senhor. Algo que nós temos que fazer em meio à situação desagradável é buscar a Deus, conversar com Deus, suplicar a Deus. Então Davi, ele nos ensina a oração, mas que o de Davi, oração que fez quando estava na caverna, é um ensinamento de uma oração. Com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz supliquei ao Senhor. Uma situação de derrota, uma situação de fuga, uma situação que ao mesmo tempo se apresenta como uma grande oportunidade, mas não como Deus estava preparando, mas como o homem muitas vezes pensa que, essa oportunidade é boa e eu vou resolver agora. Ele poderia naquele momento, num ato de traição, tirar a vida de Saul. Saul não sabia que ele estava lá, e ele poderia ali tirar a vida, mas ele diz: como eu vou tocar em um ungido do Senhor? Como eu vou tocar em alguém que um dia recebeu a unção de Deus? E ele se intimida naquela situação. E ele vai buscar em Deus, vai conversar com Deus. Com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz supliquei ao Senhor. Derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. Derramei a minha queixa perante a sua face, e eu coloquei diante de Deus a minha angústia. Como que nós devemos orar? Exatamente assim, colocando diante de Deus aquilo que tem nos perturbado, aquilo que tem se levantado contra nós, aquilo que nós não sabemos como resolver. E muitas vezes o inimigo diz: olha, é mais fácil você fazer assim, é mais fácil você tomar essa decisão, mesmo você sabendo que não é o caminho correto. Somos tentados a tomar uma decisão, a resolver um problema, e por isso esta palavra que sem causa a maldição não vem. Quantas vezes passamos a viver uma situação de maldição porque nós demos motivos, nós fizemos por merecer aquela situação. Tomamos o caminho mais fácil, o caminho mais curto, né? O caminho que nos parece
bem. Estava ouvindo hoje à tarde e uma moça fez uma denúncia que ela tinha sido abusada, estrupada. Eu não vi bem no momento, mas eu estava tomando banho, ouvindo a televisão ligada. E depois a polícia vai investigar tudo aquilo e percebe que aquela moça, ela não foi abusada, ela não foi estrupada, mas ela queria seguidores na internet. Então ela inventa uma história. Uma história, porque aquela história seria ouvida por muitas pessoas que dariam vários cliques, queriam acompanhá-la, queriam segui-las. Veja bem que muitas vezes nós estamos pensando só no momento, só na fama, só no dinheiro. Não temos um pensamento que a maldição pode vir através de uma decisão errada, de um momento errado, de uma atitude errada. E Davi estava exatamente nessa situação. Ele poderia, naquele momento, tirar a vida daquele que estava perseguindo ele. Mas ele diz, como eu vou fazer isso? Eu não posso fazer isso. E ele começa, então, a falar com Deus. Derramei a minha queixa perante a sua face. Expus-lhe a minha angústia. Derramei a minha queixa. Quantas vezes nós temos uma promessa de Deus para a nossa vida, e essa promessa está se demorando? Fale com Deus. Coloque as suas queixas diante de Deus. Mostra a sua angústia, como você está angustiado, que você precisa de uma resposta. E no versículo de número 3 diz assim: quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conhecestes a minha vereda. No caminho em que eu andava, esconderam-me um laço. No caminho que eu andava. Quando o meu espírito estava angustiado, às vezes nós percebemos algo muito interessante. Quando alguma coisa começa a dar errado, parece que há uma sequência de coisas erradas. As coisas erradas começam a vir uma após a outra. É um caminho. Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. Quando nós estamos angustiados, tristes, e eu sempre digo que as palavras contrárias que saem da nossa boca, elas só atraem coisas ruins. E quando nós estamos com o espírito angustiado, nós temos uma tendência de não agradecer a Deus, de não louvar a Deus, de não reconhecer Deus em nossa vida, e da nossa boca começa a sair o quê? Queixumes, palavras contrárias, e parece então que o nosso caminho, ele começa a ser um caminho de angústia. Parece que nada dá certo, parece que tudo se levanta contra nós, e ele diz, no caminho em que eu andava, esconderam-me um laço. Esconderam-me um laço. O inimigo, ele está astuto, esperando que você caia, que você rejeite Deus, que você não busque Deus, que você venha amaldiçoar Deus. O inimigo, ele vai armando laços para que você não consiga vencer. E ele diz, olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. Refúgio me faltou e não havia ninguém que cuidava dos meus sentimentos. Provavelmente Davi estava com muitas pessoas ao lado dele. E muitos conselhos diziam para ele, não, resolva isso agora. Mata esse que está te seguindo. Vamos resolver isso agora. Mas na verdade, ele se sentia sozinho. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. Há dias que a nossa alma está tão abatida, que nós nos sentimos exatamente nessa solidão.
mesmo com muitas pessoas em nossa volta, as pessoas não conhecem o seu interior, não sabem aquilo que você está passando, não sabem a sua necessidade. E Davi, ele revela exatamente isso. Havia muitas pessoas perto de mim, mas ninguém me conhecia. Ninguém sabia da minha alma. Ninguém sabia o que eu estava passando. Ninguém cuidou da minha alma. Aí no versículo de número 5 ele diz: a ti, ó Senhor, clamei, e eu disse, tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Não há quem consiga fazer uma leitura da nossa alma quando nós estamos numa situação de angústia, de tristeza, porque o homem, ele tem altos e baixos. Um dia ele está bem, outro dia ele está angustiado. Nós somos assim, né? Tem dias que a nossa força é pequena, mas nós temos que não olhar para as pessoas que estão do nosso lado e não se entristecer com elas, porque o inimigo muitas vezes ele usa o quê? Olha, ninguém da tua família está te ajudando, ninguém te reconhece. O inimigo ele vai tentando jogar mágoa no nosso coração. O inimigo vai tentando colocar no nosso coração um ressentimento. Olha, já ajudei ciclano, já ajudei fulano, e na hora que eu preciso, ninguém me ajuda. O inimigo vai colocando essas coisas em nosso coração. Então Davi, ele olha e diz, não há ninguém que me conhecesse. Não tem ninguém que realmente conheça a minha essência. Davi, ele já estava reunindo muitas pessoas em volta dele, mas ninguém me conhece. Ninguém me conhece. Refúgio me faltou. Ninguém cuidou da minha alma. A fuga, correndo, só ouvindo as notícias que o exército de Saul vinha vindo atrás dele. Ele entra em uma caverna para ali ter um momento de descanso. E ali Deus traz a ele algo de bandeja. O rei Saul entra e vai fazer as suas necessidades dentro da caverna. E naquele momento ele poderia dizer, chegou minha vez. Vou tirar a vida dele. Porque ele quer me matar, eu vou tirar a vida dele. Mas ele tinha algo muito especial. Como Jó. Jó perdeu todas as coisas. Para Davi, Deus ainda não tinha cumprido tudo aquilo que tinha prometido para ele. Mas Deus não é homem para mentir. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Tome fé naquilo que Deus tem falado. Não use o momento para ter fama, para conseguir algo, com mentiras, com falsidade, tentando dar uma mãozinha para Deus. Muitas vezes nós pensamos assim, acho que eu preciso ajudar Deus, né? Ele prometeu isso, Ele vai dar isso, e nós pensamos que nós podemos então ajudar Deus. Tudo é belo ao seu tempo. Deus está no controle de todas as coisas. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Versículo 5 ele diz, a ti, ó Senhor, clamei, e eu disse, tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Quem foi que disse? Eu disse. Davi, ele tinha uma convicção, eu disse. E é isso que tem que estar no nosso coração. Essa certeza que Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é a minha porção na terra dos viventes. Então ele tinha uma certeza, a fé, a confiança, que ninguém poderia lhe fazer mal, porque Deus era o seu refúgio. Versículo de número 6, ele diz assim, atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Davi,
ele abriu seu coração ali e mostrava para Deus o quanto ele estava abatido. E quanto aqueles que o perseguiam eram mais fortes do que ele. E ele não tinha como vencê-los. Ali ele declara a sua impossibilidade. Quando nós estamos diante de um problema maior do que nós temos que chegar para Deus e mostrar a nossa impossibilidade. Não somos capazes. Senhor, eu não sei como resolver isso. Senhor, eu não sei como sair dessa situação. Então, mostrar a confiança em Deus. Tu és o meu refúgio, Tu és a minha fortaleza, Tu és a porção na terra dos viventes. Ouça, atende o meu clamor, porque estou muito abatido. Estou abatido, estou fraco, já não tenho mais forças para resistir. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Livra-me dos meus perseguidores, são mais fortes do que eu. Nós temos uma guerra espiritual, o inimigo, ele se levanta furioso contra nós. Ele está ao nosso derredor. Nós não vemos, mas ele articula, ele coloca laços. Todos os dias, ele pensa que vai nos derrotar. Ele tem a esperança que ele vai nos derrotar. Nós temos que pedir para Deus, para que Deus atende o nosso clamor. Não sair de casa sem orar, sem pedir a proteção, sem pedir para que Deus nos fortaleça, sem pedir para que Deus nos guarde, sem pedir para que Deus dê ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Nós temos que buscar em Deus. E no versículo 7 ele diz assim: tira a minha alma da prisão. Tira a minha alma da prisão. Tira a minha alma dessa caverna, da solidão, do egoísmo, da tristeza, das lamúrias. Quantas vezes nós adentramos a uma caverna, nos sentimos sozinhos, nos sentimos em um lugar obscuro, triste, e não pedimos a Deus uma libertação. Quantas vezes nós estamos angustiados, opressivos, porque o inimigo ele vem com opressão sobre nós. Muitas vezes nós estamos mal, tem dia que nós estamos sem alegria, estamos sem paz, estamos sem ânimo, e não nos apercebemos que há uma opressão sobre nós. E é nesta opressão que nós precisamos pedir libertação. Livra a minha alma. Não permita, Pai, que o inimigo ele venha com força contra mim. Tira a minha alma da prisão. Quem era este homem? Davi. Tinha promessa de ser rei. Quantas promessas tem na sua vida? Às vezes nós olhamos para pessoas que estão vencendo e nós pensamos assim: não, essa pessoa não tem problema nenhum. Eu gostaria de ser como essa pessoa, ela não tem problema. Não. O modo de relacionar com Deus nos faz diferente. Maldição sem causa não vem. Não que nós não estejamos prontos a atrair maldições, mas que nós não permitir as maldições. Como o pássaro a vaguear, como a andorinha a voar, assim a maldição sem causa, ela não virá. Então aquilo que se levanta como mal contra a nossa vida, nós temos que impedir. E como é que nós impedimos? Buscando em Deus. Buscando a proteção de Deus. Pedindo perdão a Deus. Não permitindo o egoísmo em nosso coração. Não permitindo a tristeza, a lamúrias, para que venha infeccionar a nossa alma. Tira os meus sentimentos da prisão.
Quando o dia está difícil, quando a semana está difícil, nós temos uma tendência de ir abaixando, entristecendo, ficando cabisbaixo. E nós temos que aprender que o inimigo está nos colocando em uma caverna sem saída. E começa a nos apresentar saídas mais fáceis. Davi, ele teve a oportunidade ali de uma saída muito mais fácil. Matar Saul naquele momento. Mas ele abriu mão da saída fácil. A saída fácil, muitas vezes nos leva às maldições. Se fortaleça em Deus. Confie em Deus. Peça para que Deus tire os sentimentos negativos. Tira a minha alma da prisão. Para quê? Para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizestes bem. Quando nós conseguimos vencer a nossa alma, veja bem que Davi, ele tinha um sentimento do quê? Olha, ninguém me conhece, ninguém cuidou da minha alma. Sabe quando nós pensamos isso? Quando nós estamos debaixo de opressão. Ah, ninguém me ajuda, ninguém me dá uma palavra. E nós temos uma tendência do quê? Ir para a solidão. Ir para um lugar de solidão, de tristeza, sem amigos, sem ninguém que nos dê uma palavra de conforto ou de carinho. E vamos nos afastando cada dia mais. Provérbios 18, versículo 1 diz assim: busca satisfazer seu próprio desejo aquele que se isola. Ele se insurge contra toda a sabedoria. Aquele que toma a decisão de se isolar, de ficar numa solidão, ele está indo contra a sabedoria. Quando nós começamos com os nossos sentimentos, e Davi, ele percebe que a sua alma estava presa, porque ele tinha promessas e nada estava acontecendo. Deus tinha prometido que ele seria rei, e ele se tornou um fugitivo. Então ele começa a fugir, até daqueles que estavam juntamente com ele, para ajudá-lo. Ele diz: olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. Mas quando ele começa a conversar com Deus, quando ele começa a clamar a Deus, e reconhecer que Deus é o seu refúgio, e a sua porção na terra dos viventes, e pede para que Deus atende o seu clamor, porque ele estava muito abatido, ele estava se sentindo perseguido, ele pede para que a sua alma seja liberta. Eu não sei como você adentrou esta noite a esse lugar, angustiado, triste, achando que Deus não está ouvindo a tua oração, achando que nada está dando certo, pensando que todos te abandonaram. Quantas vezes nós pensamos assim: olha, em dias de festa minha casa estava cheia, mas agora que eu estou passando por essa situação, não vem ninguém. Quantas vezes, né? Mas o problema não está nos outros, o problema está em nós. E tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão. Ele entende que quando Deus libertar a alma dele, e ele começar a louvar o nome do Senhor, os justos estarão ao seu redor. Pois me fizestes bem. Falei sobre Jó. Jó, vários capítulos da história de Jó, ele está sozinho. Nem conselho dos amigos
Ele queria ouvir direito, e ele começa então a reclamar do tempo que ele se sentava na porta da cidade, e os jovens vinham se aconselhar com ele. E ele dizia: agora não vem ninguém, ninguém vem falar comigo, eu sou alguém agora abandonado. Mas Jó, ele toma uma decisão, e é a decisão que nós devemos tomar. Ele começa a orar pelos seus familiares. Quando nós tiramos o foco da nossa situação e começamos a orar pelos outros, o nosso problema não é tão grande. Deus começa a nos usar. Quando Jó orava pelos seus amigos, Deus o restituiu. Todas as vezes que eu me fechar numa caverna e começar a reclamar, ninguém liga para mim, ninguém pensa em mim, eu vou cada dia pior. Deus te chamou para você ser luz e sal para o mundo. Comece a orar, comece a abençoar, comece a ter palavras de bênção. Não pare na caverna, tire a minha alma da prisão. O inimigo, ele quer usar os teus sentimentos para te manter preso. Solidão, egoísmo, tristeza, angústia. Tudo isso são correntes que te mantêm preso. Peça libertação nesta noite. Livra a minha alma. E comece a glorificar a Deus. Comece a bendizer o nome do Senhor. Eu sempre lembro que tem um hino na harpa cristã que diz assim: ao invés de lamentar, cante. Eu tenho motivos só para reclamar. Quando você tem motivos para reclamar, comece a louvar a Deus. Comece a glorificar a Deus. Comece a bendizer o nome do Senhor. E a palavra diz: eu quero libertação da minha alma, porque os justos me rodearão. Os justos me rodearão. Você crê nessa palavra? A águia, diz a lenda que quando a águia está para morrer, ela se afasta de todo o seu bando. Mas as outras aves começam a sobrevoar sobre ela, gritando e chamando ela para a vida. Se há um lugar que Deus fala conosco, é na igreja. Temos que voltar para a igreja, porque esse é o lugar que Deus usa os nossos irmãos, com alegria, com cântico, e vamos retomando força. Não se isole. Busque o Senhor. Ore: Senhor, livra a minha alma. Quantos creem nessa palavra? Se coloque de pé. Peça ao Senhor nesta noite. Com a minha voz, clamei ao Senhor. Com a minha voz, supliquei ao Senhor. Derramei a minha queixa perante a sua face. Expus-lhe a minha angústia. Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. No caminho em que eu andava, esconderam-se um laço. Olhei para a direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Senhor, clamei, eu disse: tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende o meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizestes bem. O Senhor nesta noite quer te fazer bem. Todo espírito contrário, toda opressão maligna, todo espírito de angústia, de tristeza,
todo espírito maligno que vem oprimir a tua alma, seja repreendido agora. Toda solidão que o inimigo está te propondo, seja negada, seja repreendida, não aceite. Esteja na casa do Senhor, esteja louvando o seu grande nome. Os justos estarão nos rodeando. O Senhor te dá livramento nesta noite. Senhor, aqui está o teu povo nesta noite, Pai. Senhor, há dias, Senhor, que sentimos o peso da perseguição do nosso inimigo, que se levanta furioso, que quer a nossa destruição, Senhor, que é a nossa angústia, que é a nossa tristeza. Ele se alegra no nosso desânimo, mas, Senhor, livra a nossa alma, livra a alma do teu povo nesta noite, Pai. Tira todo o sentimento contrário, toda angústia, toda dor, toda decepção, tudo aquilo que não provém de ti, sai, em nome de Jesus. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor nos fizesses bem. Senhor, toca agora, Senhor, em cada um nesta noite, Pai. Toca, Senhor. Dá, Senhor, a alegria de viver. Dá a paz. Senhor, dá a saúde. Dá a prosperidade. Dá alegria. Dá, Senhor. Faze-nos bem nesta noite. Tira todo o peso. Todo o peso que você adentrou. Que você, nesta noite, estava angustiado. Sai. Sinta leveza, sinta o Espírito Santo de Deus, tirando toda a carga maligna, toda opressão maligna, todo espírito contrário saindo. Sinta paz, sinta alegria, sinta prosperidade, em nome de Jesus. Amém? Diga, eu louvarei ao Senhor.